bacana. Mas agora mesmo o Teatro Paulista está vivendo um bom momento importante, as pessoas estão conseguindo fazer teatro. Não, mas não Por que basta que o Zé conseguir Celso não fazer consegue? teatro. Ou você não considera teatro que está aí? É necessário poder se dar o luxo de todo. Eu tenho certeza que a Fernanda Montenegro se adora, mas ela tem certeza que ela não tem todo o orgasmo dela de estar dona doida sozinha em cena. Entende? Eu tenho certeza. Fazendo teatro nessa direção que você quer ver, que você quer fazer também? Tem milagres que acontecem. Por exemplo, porque acho que falta esse acoplamento com a televisão. Por exemplo, eu tentei através dele, eu quero ter esse contato com o Silvio Santos. Eu acho que o Silvio Santos seria um parceiro extraordinário. Um parceiro extraordinário para esse momento. Claro, eu acho. Mas, infelizmente, aquele contato que você me deu, muito gentilmente, ficou mais na área administrativa do baú. E o baú não quer, o baú não vê, o baú não vê. Responde a pergunta dele. Dá exemplos de teatro brasileiro hoje que sejam legais. Por exemplo, o que eu estou fazendo, o teatro do Luiz Antônio. O Luiz Antônio, sei lá por que malabarismo, conseguiu fazer essa peça com bastante gente, com música ao vivo, retomando toda uma coisa que está crescendo cada vez mais. Eu estou, nesse espetáculo, satisfeitíssimo, porque além de estar atuando, eu estou vendo na coxia a maravilha que é de você fazer o teatro em revista, a coisa de ir buscando, os atores ainda são tímidos, mas progressivamente eles estão aprendendo a se comunicar com o público, a varar com essa parede, a quebrar com essa parede. Ali eu sinto que tem uma efervescência enorme. Vamos dizer, só porque você está, só porque é seu irmão, não é? Mas eu acho, por exemplo, o Luiz Antônio, nos 13 anos de diferença que eu tenho com ele, eu estou tendo um diálogo, uma que eu estou fazendo por paixão a ele, e também é uma maneira de eu estar com ele ali, né? Mas eu estou dialogando com ele como artista ali, e estou querendo continuar esse diálogo. O produtor dele, por exemplo, que é um ser muito competente, Oscar José, uma espécie de Walter Pinto, ele me propôs fazer uma peça, disse, vamos fazer Lulu. Eu estou topando tudo, porque eu quero agora que é passado esses 13 anos, eu espero passar essa bola, que apareçam os empresários, que apareçam os produtores, que apareçam os administradores, que destrinchem isso, peguem isso, e eu vou para o palco, eu vou dirigir, eu vou trabalhar. Agora chegou um momento, porque meu projeto está claro, está maduro, agora eu posso fazer isso. Agora eu posso trabalhar sem parar. Agora vou responder essa pergunta. Tem uma série de trabalhos, vamos ver nesse momento, o trabalho do Gerald, que é um trabalho, por exemplo, que ele teve produção, então ele conseguiu, achei que na última peça dele no Praga, ele se soltou, e foi uma coisa de luz, ele tirou os tapumes da fala, que eu acho horroroso ver os atores falarem, os atores não existem, mas de repente ele foi para um espetáculo de luz, que foi possível porque ele teve um Yakov que manteve, deu as condições de produção para ele trabalhar. Gente, eu vou ter que chamar um intervalo. Fábio, eu vou ter Mas eu quero que tenha 1000 opostos. Precisa ter opostos. Eu adoro isso, essa coisa. Eu acho que tem que contracenar com isso. Não, é um teatro. Ele trouxe uma que é contribuição apolíneo, enorme. que é preciso, que é exato, que é orgiástico. Mas é preciso também. Meu teatro é muito preciso. É muito preciso, é muito apolíneo. Não existe teatro sem apolíneo. Eu vou ter que interromper, nós vamos chamar intervalo, voltamos daqui a pouquinho. A gente volta com a pergunta do Luiz Fernando Ramos. Até já. Até já. Estamos apresentando o programa Roda Viva, que esta noite entrevista o José Celso Martinez Correia. Bom, antes do Luiz Fernando Ramos fazer a pergunta dele, eu queria dar aqui uma pergunta de um telespectador que é muito gozada. O Gilberto Muniz do Brás pergunta o seguinte: você está muito parecido com o Jânio Quadros, por quê? Bom, que ótimo, porque eu tenho o talento dele. O Jânio Quadros é um dos maiores atores, eu me considero, olha, é o Geraldo Thomas que diz que eu sou o maior ator do Brasil, o Abu Janra lá que diz que eu sou o Orson Welles magro e ele é o gordo. E aí o Jânio Quadros, nossa, eu tenho a coisa de ator que o Jânio Quadros tem. E, aliás, eu adoraria o Jânio Quadros fazendo as vacantes, o papel do Cássio. Juro por Deus, ele ia fazer magistralmente bem. Não tem Laurence Olivier, não tem nada no mundo do Jânio Quadros, porque ele é o Cadmus, ele é o governador, a entidade toda ia estar lá. Legal. Agora é o Luiz Fernando Ramos que vai fazer a pergunta. E ele não é ex-editor da revista Palco e Plateia, ele é editor da revista extinta Palco e Plateia, que aliás reflete bem essa situação do teatro. Depois a Ilka, tá?
Zé, você foi um dos... O teatro brasileiro só começou a ter diretores brasileiros na década de 60 e você foi um dos primeiros e um dos diretores brasileiros que conseguiu um nome internacional porque você tinha, digamos, um estilo, uma linguagem própria, uma linguagem cênica própria. E hoje no mundo, muitos diretores como você, que ganharam renome internacional, o caso do Grotowski, né, que também há 15 anos não montam nenhum espetáculo e estão trabalhando internamente com o teatro, vamos dizer assim. Quer dizer, esse é um esclarecimento importante para a gente também entender que o teatro caminhou para rumos que não necessariamente os grandes diretores continuaram fazendo grandes espetáculos porque foram fazer outras coisas na vida. Mas teve países que teve investimento no teatro, Pois Alemanha... Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, hoje, depois disso, depois da década de 60, ali, 26, que era a referência mais forte no caso da Oficina, quando você parou de dirigir grandes espetáculos, aconteceram várias coisas, tem o teatro pós-moderno, Robert Wilson e tal. O teatro do Gerald Thomas tem muito a ver com esse teatro da década de 70 nos Estados Unidos, né? Hoje, você, se fosse esse espetáculo que você vai montar, Deus queira que você monte, qual é o Zé Celso, diretor, hoje, década de 80, final da década de 80, quase década de 90, assim, para o mundo? Quer dizer, qual é a encenação que você traz? Qual é o estilo, é uma coisa linguagem? que vai coincidir com uma coisa que eu acho que me deu a luz para isso, que é o centenário de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, de Aquários, no começo do ano de 90, né? Ele faz 100 anos. E eu acho que ele teve, assim, um insight do teatro antropofágico, aqui no Hemisfério Sul. Eu acho que apesar de, por tradição cultural e por dever cultural, por exemplo, a Alemanha investe em teatro, alguns países do mundo investem em teatro, mas não há as condições que existem aqui no trópico, no sul do mundo, que existe para o teatro crescer no Hemisfério Norte. Acho que é muito mais difícil, num certo sentido, apesar dos grandes apoios que alguns diretores têm. Porque aqui as condições desse teatro, desse rito antropofágico, que é um rito de incorporação, inclusive, de tudo que teve marginalizado, de todas as culturas, não é, que estiveram marginalizadas, delas tomarem poder junto com a gente, com as pessoas. Não é? Então eu quero fazer mesmo as bacantes como um grande ritual antropofágico dessa cabeça de Penteu que faz 26 anos nos domina. Porque o Brasil tem um destino cultural imenso, não pátria nem nada, por ser brasa, Brasil não de pátria, Brasil de brasa, de Brasil, de fogo. Tem um fogo, tem uma conjunção de energias que propicia aqui nesse país acontecer um fenômeno assim de teatro através do teatro ritualizado, muito próximo ao teatro grego, só que com uma coisa mais que o teatro grego, com a televisão, com a tecnologia. Mas esse rito, será que ele não pressupunha aquela efervescência da década de 60, aquela coisa da contracultura muito forte, ou a contracultura vai ter um revival? Mas a efervescência como é que uma coisa que Nietzsche, a efervescência, ela aparece, ela vai para o subterrâneo, ela semeia e ela ressurge, ela não deixa de existir, a vida está aí. A vida está aí, você anda nas ruas, a vida continua no palco, do palco dominante, no teatro dominante, você tem essa visão miserável da sociedade. Essa visão a visão da crise, da catástrofe, da praga, de que nada mais vai acontecer, que tudo acabou. Mas, de repente, basta vir novamente essas forças que estão subterrâneas, elas novamente virem à tona, isso tudo se modifica. E o teatro é a função social, política do teatro é dar passagem para essas coisas que estão subterraneadas em nós.